Graça e paz, meus irmãos, espero que todos se encontrem bem. Graças a Deus, estamos muito bem. O Senhor tem nos ajudado, tem nos orientado e tem guardado a cada um de nós. E esses dias a gente está falando a respeito de descanso no Senhor, de poder confiar nele, né? E eu ouvi bastante devocionais já, e eu quero trazer um pouco para os irmãos. Na verdade, eu quero me basear em dois capítulos de Salmos. Um deles é o Salmo 37 e depois eu volto rapidamente no Salmo 91, que diz assim, 37:5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Em um mundo de mal, em um mundo de coisas ruins que tem acontecido, pessoas más prosperam, pessoas boas não prosperam, e aí a gente fica na dúvida, fala, Senhor, por que pessoas más prosperam? E por que pessoas de bom coração, pessoas boas, acabam sofrendo e padecendo? E a gente não consegue entender, né? Fala assim, como é que isso acontece? Por que essas coisas acontecem? Então, pessoas boas sofrem, pessoas ruins sofrem também, mas parece que sofrem menos, né? E você fala, meu Deus do céu, tem alguma coisa de errado. Versículo 1 e 2 desse salmo, ele fala sobre o ímpio que prospera no seu caminho. Fala do ímpio que prospera quando coloca as suas mãos nas coisas. A gente fala, mas Senhor, por que o ímpio prospera? Versículo 3 e 7, ele nos chama a confiar em Deus, a nos deleitar nele, a descansar nele. Então, 1 e 2 ele nos mostra sobre o caminho dos ímpios, que aparentemente está tendo sucesso, mas a Bíblia fala que ele murchará como a relva, logo murcha. 3 e 4, então, o versículo 3 ao 7, eles falam que ele nos chama para ter confiança, de nós confiarmos no nosso Deus, naquilo que ele tem feito nas nossas vidas. Isso para a gente é de suma importância, poder confiar em Deus. Versículos de 8 a 11, ele nos ensina a abandonar a ira e esperar com mansidão a Deus, porque Deus exalta os humildes e dá esperanças aos pacíficos. Versículos 23 e 24, ele nos mostra que quando caímos, Deus nos sustenta, ele nos guia, ele guia nossos passos e não nos abandona. E versículo 39 ele encerra falando de uma promessa, que a salvação vem pelos justos. E é muito importante isso, e falar também que ele é a nossa fortaleza em tempos de angústia. Então, o Salmos de número 37, ele traz tudo isso para a gente, falando a respeito de confiança. Quando nós olhamos e pensamos agora um pouco no Salmo 91, que é o salmo base que basicamente todos os irmãos têm falado, e é legal, o Salmo 91, 1 diz assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Vivemos incertezas, é o tempo todo, incertezas, agitação, notícias ruins, desafios pessoais, preocupações constantes. A gente vê pessoas que tentam roubar a nossa paz. Meus irmãos, e quantas vezes a gente se angustia e fala, Senhor, até quando eu vou passar por esse problema? Até quando esse problema vai vir me assolar? E aí, no Salmo 91, ele nos convida a um lugar de refúgio. Não é um lugar físico, não é uma casa de alguém, mas é um refúgio espiritual, onde nós encontramos descanso verdadeiro na presença de Deus. Ele nos traz, eu não lembro qual foi o irmão que falou da questão do aquele que habita, né, no esconderijo do Altíssimo, e aí traz a questão de habitar, não é visitar, não é passar de vez em quando, não, é de viver lá, é de morar, de estar lá o tempo todo. E aí fala, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Deus nos convida a habitarmos na sombra do Altíssimo, não passarmos uns dias lá, não visitarmos a sombra do Altíssimo, mas sim habitar lá, encontrar morada, não é uma visita ocasional, mas de permanência. Quem escolhe viver perto de Deus encontra descanso sob a sua sombra.
Versículos 2 e 4 do Salmos 91, ele revela a proteção ativa de Deus. Ele é o nosso refúgio e fortaleza e cobre com suas asas. A imagem de um pai protetor que não apenas observa, mas age, que cuida de nós. Versículos de 5 a 10, ele fala a respeito de não temer nem peste, nem ataque, nem tragédia. Isso significa que enfrentaremos dificuldades, mas que não seremos dominados pelo medo. Deus nos convida a vivenciarmos os seus milagres, o seu favor sobre as nossas vidas. Conversava com a Benê na última aula, ou penúltima aula da Escola Bíblica Dominical, e ela me disse que quando ela chegou no médico, ela tinha tido câncer, e ela tinha feito uma cirurgia, e na cabeça dela ela estava com câncer. E ela estava triste, angustiada e tal. Chegou lá na médica, mas por que você está preocupada? Ela, não, porque eu tenho que fazer a quimioterapia para acabar com o câncer. Eu falei, mas quem falou que a senhora tem câncer? A senhora não tem câncer mais não. A senhora só vai fazer isso aí para prevenção, para que ele não volte mais. Então deixa de preocupar. E quantas vezes a gente se preocupa por coisa que já está resolvida? Deus já tinha dado a vitória, só que ela não sabia. E aí a médica falou para ela, olha, Benê, fica tranquila. Você vai fazer a quimioterapia, mas o câncer já foi embora. O problema já foi resolvido. Deus já resolveu o seu problema. Por que você se preocupa? E muitas vezes nós estamos nessa situação, né? Estamos preocupados com tanta coisa, às vezes Deus já resolveu nossos problemas, a gente só não sabe. Do versículo 11 a 13, mostra que Deus envia seus anjos para nos guardar. Há uma dimensão sobrenatural de cuidado que vai além do que vemos. Aí eu me lembro de certa feita, Eliseu estava na casa dele e daqui a pouco o seu servo ficou desesperado porque ele viu um exército gigantesco que estava contra eles. Eliseu, deu ruim, o que a gente vai fazer, Eliseu? E Eliseu diz assim, mais são os que estão conosco do que os que estão com ele. E aí possivelmente o servo de Eliseu falou, você é doido? Onde você está vendo? Só está nós dois. E aí Eliseu disse para o Senhor, Senhor, abre os olhos deles para que veja. Abre os olhos dele para que ele veja. E aí quando o Senhor abre os olhos dele, a Bíblia nos fala que aquele homem enxergou que tinha carro, cavalos e cavaleiros de fogo que estavam ao redor deles. E aí ele entendeu o porquê que Eliseu tinha dito assim, olha, mais são os que estão conosco do que os que estão com ele. Então, é um outro ponto importante para a gente pensar. Maior é o que está conosco. Do versículo 14 a 16 são respostas de Deus. Ele promete livramento, honra, vida longa e salvação àqueles que o amam e confiam. Ô irmãos, aonde nós temos buscado confiança? Aonde nós temos buscado guarida? Aonde a gente tem buscado cuidado? Deus nos chama para nós confiarmos nele, entregarmos nossas vidas a ele. Ele nos convida a nós descansarmos nele, a nós habitarmos com ele e descansarmos na sombra do Altíssimo. Que nesse dia você leve essa mensagem no seu coração. Tá tudo dando ruim, tá tudo complicado, tá tudo difícil. Deus continua guardando a cada um de nós e cuidando de cada um de nós nos seus mínimos detalhes. A gente está encerrando a semana agora, sexta-feira, mas que Deus te dê uma semana de bênção. As irmãs vão ter o congresso delas no sábado, vai ser uma bênção. Deus vai falar aos nossos corações, vai manifestar a sua glória sobre as nossas vidas. Não perca o congresso das irmãs, estejam conosco. Amém? Deus abençoe, tenha um excelente dia, beijo grande, tchau, tchau.